Fala meu povo, tudo suave com vocês? Bom, se você tá vendo esse vídeo aí, significa que o Raycon City está voltando. Então, esse vídeo aqui é mais ou menos eu vou trazer o que o Raycon City vai ser a partir de hoje, né? Qual que vai ser a proposta do servidor e tudo mais. Acho que é um dos primeiros vídeos de administrador, né? De dono de servidor que traz o rosto para a comunidade estar vendo, e isso tem um motivo. Eu acredito que para a gente poder estar passando a transparência para a comunidade, a gente precisa mostrar quem a gente é. E na comunidade hoje não tem isso. Tem muita gente que fala que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas não tem coragem de mostrar a cara não sei, por medo, sei lá. Então eu tô aqui fazendo esse vídeo aqui, mostrando o rosto para mostrar quem sou eu, né? Quem é o Timão, fora do Scum, né? Fora do meu Discord aqui, meu nome verdadeiro é Daniel, para quem não conhece. E vou estar explicando um pouquinho da premissa do servidor, o que vai ser o Raycon City daqui para frente, qual que é a nossa ideia, enfim. Bom, antes de qualquer coisa, antes de eu falar do que a gente pretende fazer do servidor agora, eu acho importante a gente falar um pouquinho do passado, né, do Raycon City, para entender o que aconteceu em todo esse tempo aí, né. Pra quem não me conhece, tô no Scum eu acho que desde 2017, foi quando um amigo meu me convidou pra tá jogando o jogo, né. Porra, mano, não tinha nada no jogo ainda. Tipo assim, eu já entrei e tinha algumas coisas, tem uma galera que entrou um pouco antes de, tipo, não tinha nada mesmo, mas do que tem hoje, quando eu entrei, acho que era 0.4 ou 0.5, uma coisa assim, não me lembro certinho, mas não tinha nada. Cara, fascinante o jogo, velho, né, naquela época. Só que meu amigo já morava no Japão, né, e pra gente estar jogando junto, além da gente ter que conciliar o tempo pra gente estar jogando, tipo assim, pra quando aqui tivesse de noite, lá tivesse de dia e ele tivesse no dia de folga, a gente precisava conciliar também o servidor. Um servidor que ficava bom para ele e bom para mim em questão de ping, né? Porque se ele fosse tentar jogar do Japão aqui no Brasil, um servidor brasileiro, provavelmente ele não ia conseguir por conta do ping, né? Ia ficar muito lagado para ele. Então a gente precisava de um servidor, se eu não me engano, a gente jogava em um servidor americano. Pelo menos estava hospedado nos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, eu acho que os donos eram brasileiros e acabei conhecendo o jogo ali, mas por conta desses infortúnios aí a gente acabou parando de jogar junto, e depois de 6 meses mais ou menos eu conheci uma galerinha aqui que jogamos junto por acho que uns 2 anos mais ou menos. Após isso, né, a gente 2 anos jogando ali, a gente passou por diversos servidores. Para quem é das antigas e conhece o Matrix, o Nova Era, teve vários servidores, Área 51, não lembro muito bem, porque para quem me conhece eu sou horrível de memória, tá? Então às vezes eu falo assim, eu tenho uma treta com o Timão lá por causa de tal coisa. Pô, às vezes eu nem lembro. Nem lembro porque eu sou horrível de memória, tá? E pra coisas supérfluas eu acabo nem me importando muito com isso e, tipo assim, vou ficar ocupando minha mente pra quê, né? Então, sou meio ruim de memória. Mas então, tipo assim, a gente passou por vários servidores e sempre tinha a mesma coisa, né? Todo servidor que a gente entrava, que o nosso clã era um dos maiores clãs e mais fudido clã do Brasil, né? Pra quem conhece das antigas, é o clã Solo. O famoso Derrete Trinca Pato Donald era o líder do clã, então tinha ele bom de lockpick, né? Tinha a galera boa de PVP. Eu nunca fui bom em bosta nenhuma, eu só gostava de jogar o jogo. Além da gente tinha o XXT também, então a gente batia de frente com os caras. Então, passando aí diversos servidores, o que a gente sempre percebeu foi que a gente, por ser um clã forte e bom, que a gente raidava todo mundo, acabou que a DM não gostava da gente, porque, pô, todo mundo sabe que quando você raida alguém, por ser um jogo de sobrevivência, a galera acaba desistindo da base, saindo do servidor, migrando para o servidor, desiste do jogo até. Então tinha várias coisas que, além de fazerem com a gente, que era contra as regras do servidor, a gente ia procurar com os ADMs, né, para poder estar fazendo ali alguma coisa em relação a isso, simplesmente passava um pano, né, porque a gente
destruir o servidor. A gente ia pra raidar, raidava tudo. Então, várias regras criadas também, né, na hora ali do confronto ali, né, prejudicando principalmente quem tava raidando. Então, fui vendo essa parada aí, e aí surgiu a ideia de abrir o servidor de Scum. Já que não tem um servidor bom, vamos abrir o nosso. Cara, de princípio foi uma bosta, porque a gente sempre pensa, né, assim, pô, eu tô num clã aqui, vou abrir o servidor, a galera vai colar, e nunca foi isso, assim. O clã que eu participava nunca entrou no servidor pra falar assim, não, pô, vou te dar uma ajuda, e sempre vinha com aquela desculpa. O servidor tá vazio, que não sei o que, blá blá blá. E infelizmente ninguém entrou enquanto estava começando. Depois que já tava grande e tudo mais, né? A gente sempre teve os momentos de auge ali, né? Onde fomos os primeiros servidores BR, né? Não por muito tempo, mas teve momentos que a gente tava no topo ali, então consequentemente acabaram vindo depois. Só que quando vieram já tava um clã todo diluído, né? Teve várias brigas, várias intrigas ali. A galera meio que deu uma separada ali, uma galera foi para o DayZ, outra galera fundaram outro clã, então, enfim. A partir daí eu abri o Raycon City, né? Se eu não me engano, foi na época de 2020, mais ou menos, juntamente com o Demon. O Demon, pra quem não conhece, ele tinha o nick de ADM Abuser, justamente por fazer um sarcasmo, né, contra os ADMs, por onde a gente já tinha passar a mão, né, na cabeça de player, ou ter os seus favoritos e etc. Então, falando do ADM Abuser, né, a gente acaba entrando num assunto chamado administradores, né? Uma das coisas que eu gostaria de estar conversando com vocês também, né, que é justamente essa parada aí de ADM Abuser. Muita gente acha que quando a gente abre um servidor, e eu principalmente como dono, a gente está investindo ali e quer que o bagulho simplesmente morra por ações que os players consideram como errado, né? Que é o que eu acabei de falar. Ter o clã favorito, ficar passando pano pra alguém, enfim. A gente como dono, cara, a gente abre pra prosperar. E eu no começo, como eu falei, eu abri porque a gente não tinha lugar legal pra gente estar jogando. Então eu nunca abri com intenção de ganhar dinheiro nem nada. Ganhei. Naquela época eu ganhei dinheiro, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Foi uma das épocas em que o Scum mais deu dinheiro. O dinheiro, na verdade, ele foi uma consequência, né, do que a gente estava sendo ali no momento. E nessa época que eu ganhei dinheiro, eu sempre prezei muito pelo ping, sempre prezei por não travar, né, para ter um jogo fluido e tudo mais. Apesar da gente estar em uma das melhores hosts naquele momento, ainda assim, quando a gente tinha 64 players online no servidor, tinha muito lag, né? Então, acabou que eu pesquisando muito, né? Eu tinha contato direto com os desenvolvedores. Hoje é mais difícil você ter contato com eles, mas na época era mais tranquilo. Eu tinha contato também com o pessoal da host, né? E sempre troquei uma ideia com eles perguntando da questão da máquina, né? Eu acreditava que a máquina ela tinha pouco recurso para poder suprir o Scum. Por mais que no painel lá para mim mostrava lá que a CPU que a gente tinha não batia 10% de uso, e a memória não passava de 20%, e eu acreditava ainda assim que era a máquina, né? Então eu acabei contratando ali uma máquina dedicada da época, era na Ping Perfect. Então, em torno de 400 conto por mês que eu tava pagando, eu comecei a pagar 1.200. E mesmo assim, continuou a mesma bosta. Então, da mesma maneira que eu tô recebendo do Scum, eu sempre tô investindo, né? Seja em máquina, seja em conhecimento, seja em bot, seja na máquina do bot, enfim, a gente sempre tá investindo. A comunidade do Brasil, ela é um grupo muito fechado e eu não sei, cara, se é velho que tem mentalidade de criança, porque a galera, não sei, cara, é um ego tão grande da comunidade que não dá pra explicar. Porque a galera coloca na cabeça que o dono tá ali pra fazer o negócio acontecer, pra ter o melhor servidor, né, pra galera jogar, e acha que o dono, ele vai fazer as coisas simplesmente porque ele quer que o servidor acabe, que é onde que eu vou entrar agora, que é o que aconteceu no Raycon City. Pra quem não conhece, né, eu desde
5 anos atrás, eu sempre fui eu e o Demon. O Demon, ADM Abuser. Cara, não tenho o que reclamar da ADM Abuser. Foi um excelente ADM, um excelente amigo também. Acho que não tem ADM mais solícito igual ele. É questão de cobrar regra, questão de imparcialidade, questão de tudo. Sempre foi muito firme no que ele pensa, no que era a proposta do servidor na época e tudo mais. Então, não tenho o que reclamar dele, cara. Foi um excelente ADM, me ajudou pra um caralho. Hoje eu não tenho contato mais com ele, mas se por um acaso ele estiver vendo, cara, muito obrigado pelo que você fez pra mim e pelo servidor. Mas antes do Demon, eu sempre fui sozinho. E por que eu sempre fui sozinho? Eu sempre fui meio fechado pra questão de parceria, pra questão de ajuda no servidor. Por quê? O Scum, pra quem não sabe, quando você dá um ADM pra um parceiro seu, você praticamente dá todos os comandos do jogo. Não é, por exemplo, igual o DayZ, que você dá um comando ou outro pro cara e ele tem acesso limitado. No Scum não. Você dá o comando para ele e tem que confiar nele. E é aí onde que tá o problema. Com isso, conheci algumas pessoas e eu sozinho não ia dar conta, né? Então eu precisava ter alguém ali que me ajudasse em questão de administração, porque para quem não sabe também, eu sou um CLT igual qualquer um outro aí do grupo aí. Então eu precisava de alguém para estar ali me ajudando, né? Em relação a Discord, em relação a jogo e tudo mais. Eu tive que abrir a mão dessa minha... Eu posso falar até que seja um pouco de arrogância, não sei, e ter que colocar um ADM ali, né? E o que eu sempre tive medo aconteceu. As pessoas, quando ela tem o poder no jogo, ela não consegue se controlar e acaba usando aquilo para benefício próprio. Então, sim, teve ADM Abuser. E dessa vez não foi só chacota, não. Teve ADM Abuser, mais especificamente contra o clã NBS, onde o ADM estava fazendo perseguição contra o clã. Mas... a gente acabou expulsando ele do servidor por outras coisas também. Então, em nenhum momento eu neguei que isso aconteceu. O meu trabalho em período integral, né, basicamente falando, às vezes eu acabo vendo as coisas só depois no final do dia. E aí, como sabem, né, a comunidade quando vê isso, ela não perdoa. Então, como eu sempre gosto de ser muito claro, aconteceu, não vou negar isso e espero que nunca mais aconteça. A proposta do servidor que eu tô trazendo agora é um pouco diferente justamente por conta dessas coisas e também tem a ver com a comunidade, né? Por que eu tô trazendo essa proposta? O que eu vejo que acontece muito e inclusive foi um dos meus erros nas primeiras vezes que eu abri o servidor, em relação a não saber como lidar com requisições de players de clã. Porque o que acontece hoje no Scum? O servidor te entope de regras, então você tem que seguir aquilo lá rigorosamente e quando você tá em um raid de ataque, né, ou de defesa, um ou outro acaba de quebrar alguma das regras. E aí é onde o inferno acontece. Por quê? O clã X e o clã A e o clã B tá se tretando lá e o clã A quebrou a regra e aí o clã B vai lá e abre ticket. Porque o fulano de tal quebrou tal regra, porque tem que interromper o raid, não sei o quê, porque eles têm que ser punidos e que parará. E aí começa a disputa do ego. Então, enquanto o time B não vê o time A sendo punido, sendo banido, sendo o que for, eles não vão sossegar. Então, porque tem que punir, porque isso, porque aquilo, porque parará. Então, eu pensei muito em relação, né, do servidor, como amenizar isso aí, e a resposta é muito simples. A DM não vai mais interferir em game. É uma da proposta do servidor. Mas o que você vai fazer quando um time descumprir a regra e tudo mais? A premissa do servidor vai ser o seguinte: quebrou a regra, você tem que abrir ticket, você tem que mostrar o vídeo. Não importa, vai ser, meu PC não roda o bagulho de gravar a tela, que não sei o que, blá 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 blá. Não importa, vai ter que ter. Logicamente, também não vou ser um cuzão de falar assim, não tem vídeo, não vou nem olhar. Eu vou dar uma olhada assim na questão de log, e se o log não me mostrar o que o player tá falando, o ticket vai ser encerrado como resolvido, porque se você não tem um vídeo, você não tem o log mostrando o acontecido, então você não tem a situação. Meu PC não roda o negócio de gravar a tela. Roda sim. Se o seu PC roda Scum,
ele tem e ele consegue gravar. Nem que seja em 30 FPS ele grava. E aí, beleza. Ah, mas e quando um player quebrar uma regra, o que vai acontecer com ele? A solicitação vai ser analisada e se tiver alguma quebra de regra, a punição vai ser em horário que não tem raid. Porque acaba com aquela parada, porque o fulano de tal tem que ser punido, que não sei o que. A nossa punição, eu tava pensando em fixar as punições para 25% de coins do player. E se ele quebrar 3 vezes regra, ele é banido. Ou se ele não tiver coins o suficiente para pagar a multa, né, que seria a punição, ele ter o personagem deletado, alguma coisa do tipo assim. Tô pensando ainda, não decidi. Mas por que isso? Porque as regras agora vai ser mínimas. O único lugar que tem um pouco mais de regra continua sendo a PvE, só que a nossa PvE vai ser diferente também, não vai ser mais a PvE padrão. Então, antes de falar um pouco das regras, vamos falar da questão da configuração do servidor. Para quem jogou alguns meses atrás, até o final do ano no servidor, as configurações vai continuar basicamente quase a mesma coisa. A gente está com a proposta de um servidor um pouco mais difícil, não vai ser molezinho igual antes, mas também não vai ser, nossa, difícil pra caramba. Por quê? A gente tá fazendo um servidor agora com wipe, programação de wipe. Wipe de 4 em 4 meses, eu acho que fica bacana pra galera, pra não enjoar nem nada, né? Ficar muito tempo ali. E além do wipe também vai ter nas atualizações do jogo, né, em atualizações grandes que tiver muita mudança no game, a gente vai estar atualizando também porque quebra muito o jogo. Grandes servidores de Rust, DayZ e tudo mais, eles acabam dando wipe em tudo porque vem coisa nova, né, acaba bugando e enfim. Outra coisa em relação às configurações do servidor é que os carros agora eles vão ser um pouco reduzidos no mapa, né? A economia do jogo em si vai ser um pouco mais difícil também, porque a gente criou a loja do servidor. Enfim, a gente criou a loja, não vai ser algo caro, vai ser algo acessível. Questão de itens de R$1, começando de R$1 até no máximo ali 30, né, para carros. Então vai ser coisas bem tranquilas assim para você não consigo comprar aquilo ali, mas mesmo que a pessoa fale assim, não, realmente não consiga comprar, o jogo tá ali, ela pode conseguir aquilo lá no jogo, ela não tá limitada a ter que comprar, muito pelo contrário, ela tem a liberdade de explorar o game. Vai ser um pouco mais difícil, com certeza vai, mas ela ainda assim vai ter como conseguir aquilo lá sem ser um assinante da loja VIP do Discord. Em relação falando de venda, né, eu não decidi ainda se eu vou vender personagem, acho que nem Good Mod, talvez Good Mod, eu não decidi ainda, mas acredito que personagem não, talvez um Good Mod. Mas falando de regra agora, as regras são bem básicas mesmo para não gerar atrito entre os players e tudo mais. E lógico, né, como eu falei anteriormente em relação à solicitação, que eu acabei esquecendo de falar, a única coisa em que a gente vai interferir na hora vai ser em questão de hacker, né? Cheater, essas coisas. Então, se a gente pegar ali o cara na hora ali, a gente com certeza vai banir ele permanentemente. Então, falando de hacker, a nossa primeira regra aqui, a gente vai usar o sistema da PlaySafe ID. O que é a PlaySafe ID? É o sistema de verificação de conta, né, que o Scum está fazendo agora, e você precisa linkar o seu documento à sua conta de jogo. Por que isso? Com esse sistema de verificação de conta, verificação de identidade, você vai ter uma garantia melhor de que a pessoa que fez essa verificação, ela não está usando nada. Se a pessoa for banida usando esse sistema, ela não consegue mais entrar no servidor usando uma conta secundária, por exemplo, do PlaySafe ID. Ele acaba diminuindo bastante a probabilidade de cheater no jogo. Então, para você estar entrando no servidor, você precisa entrar no site do pessoal da PlaySafe ID. O link já está no Discord já para vocês verem. Isso aqui é para ajudar a galera, velho. Então, se você não quiser fazer, beleza, você tem todo o direito de recusar. Mas também eu, como um servidor privado, tenho o direito de recusar a entrada de você. Se você não fizer, você não é bem-vindo no servidor.
isso que a gente está tentando fazer é para trazer um servidor legal para a galera jogar. Vocês não precisam pagar nada para isso, então o mínimo que a gente pede é um pouco de compreensão, né? Pô, galera, o vídeo ficou grande pra um caralho, mas eu simplesmente peguei o celular sem um roteiro, sem nada. Pô, eu falei o que tava no coração, então vai ter alguns cortes, algumas coisas, mas a proposta do servidor é essa. Espero que vocês curtam da proposta e tudo mais. A gente é aberto a sugestões, mas não significa que a sugestão também a gente vai acatar, né? Às vezes a pessoa confunde a sugestão como uma exigência. Então, ali a gente tá para analisar e ver se vai de encontro com as ideias que a gente tem aqui do outro lado. Se for, a gente acaba colocando e tudo mais, mas tenha ciência de que nem sempre a gente vai estar colocando. É mais pra gente ouvir a opinião de vocês. Por quê? O que eu sempre falo pra galera, pô, se você veio pro servidor, decidiu jogar no servidor, é porque você leu as regras, você leu as configurações. Então significa que você aceitou. Depois que você tá dentro, não adianta vir falar assim, ah, mas pô, dava pra mudar isso aqui, que não sei o que. Não, cara, você entrou aqui desse jeito. Algumas coisas, como eu falei, pode ser que a gente melhore um pouco, mas não vai ser sempre 100% das vezes que a gente vai fazer isso. Outra coisa também é aquela expressão, ah, mas eu tenho 20 cabeças para trazer para o servidor. Meu amigo, já cansei de dar em ponta de faca, de cara, vou trazer para ele. Fiz um monte de alteração pro cara fazer, e no final veio porra nenhuma. Então, a gente não faz mais esse tipo de alteração. O servidor é isso, a gente não muda na questão de regra, de configuração, enquanto o servidor tá rolando. As configurações até é um pouco mais variável, né, dá para fazer algum ajuste ou outro, mas a regra é primordial. Então a gente, enquanto estiver na season, a gente não vai estar mudando essas regras. Inclusive foi uma das coisas que a gente fez dessa última vez que a gente estava com o servidor aberto e deu muito certo. Ah, o player veio e falou assim, ah, mas por que você... Meu amigo, tá aqui, ó, postado a tal dia, a tal horário. O seu acontecimento foi posterior disso. A gente não criou regra nenhuma. Então isso traz uma transparência pro servidor. Mas enfim, é isso aí. Vamos ver no que dá. Espero que tenha gostado. Qualquer coisa, comenta aí. Seja no meu Discord, seja no YouTube. E é isso aí. Valeu.